Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fátima Maia Crochê e hoje eu trago esse luxo de centro russo. Pessoal, centro russo Jessie, tá? Em homenagem à nossa querida amiga, amo muito a minha amiga Jessie Zão do canal Mixicande, tá? Bom, ela trabalha com lã direto, né? E eu vou diversificando aqui, um pouco com linha Anne. Esse daqui eu estou fazendo, pessoal, olha, eu tinha muitos fios de amigurumi. Estou trabalhando, então, com a linha de amigurumi, tá? Não finalizei ainda, gente, não sei o tamanho que vai ficar, mas olha isso. A riqueza dos detalhes dessa peça é magnífica, tá? Então, se você está disposta a crochetar, bora pro passo a passo. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fátima Maia Crochê. Nós vamos iniciar uma pecinha russa. Eu estou sem barbantes, então eu vou trabalhar com o fio de amigurumi, tá? O tex de todos eles é 492. Aqui eu tenho a cor laranja, eu tenho a cor branca, tenho dois tonzinhos aqui de creminho e rosa, e vou iniciar o meu trabalho com o amarelinho, que é tipo amarelo canário, tá? Vocês podem fazer com barbante de qualquer espessura. Eu vou trabalhar com a agulhinha A1, gente, mas é agulha de catálogo, tá? Então, vocês peguem aí o que for melhor para vocês. Olha, faça um anelzinho mágico sem perder tempo. 5 correntes. 5 correntes, vou prender aqui na primeira, né, com um ponto baixíssimo, tá? Puxar aqui, apertar um pouquinho. Vou colocar aqui, olha, eu vou subir 4 correntinhas, 3 faz a vez de um ponto alto, uma de separação. E vamos colocar mais 7 pontos aqui nesse elo, todos com uma correntinha de separação. Então, aqui no total, eu vou ter 8 pontos, já vou colocar meu fiozinho para ajudar no acabamento. 8 pontos altos, pessoal, tudo com uma correntinha de separação, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente, 8, uma corrente, e vamos fechar aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto. Na terceira correntinha, que uma é de separação, tá? Aqui eu já vou entrar, olha, dá uma pequena esticadinha, entra nesse ponto de correntinha e coloca aqui um ponto baixo relevo com 2 correntes, né? E mais 2 pontos altos relevo. Uma corrente, vou entrar nessa alcinha aqui de correntinha, colocar um ponto baixo. Uma corrente, entro no próximo ponto, 3 pontos altos relevo. Um, 2 e 3. Uma correntinha, venho aqui, ó, nessa alcinha de correntinha, faço um ponto baixo, uma corrente, no próximo ponto alto eu vou repetir os 3 pontos altos relevo. Tá passando o trem aí, pessoal, se apitar, não se assustem. 3 relevo, uma correntinha, venho aqui nessa correntinha de separação, um baixo, uma correntinha. E assim nós vamos ter 8 motivos desse daqui, ó. Olha, finalizando a carreira aqui, fez os 3 pontos relevo, uma correntinha, um ponto baixo.
uma correntinha. E aqui nós temos 3 relevos, eu vou entrar aqui no primeiro, olha, onde eu fiz um ponto baixo, uma e 2 correntinhas, tá? Fecho aqui na segunda correntinha com baixíssimo. Faço uma correntinha agora, vou entrar aqui, ó, por baixo desses 3 pontos que eu fiz aqui em relevo. Vou fazer um ponto baixo relevo, uma, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto duplo. 3 correntinhas. E agora eu laço uma vez só, venho aqui no pontinho baixo, pego nas 2 alcinhas e faço um ponto alto. Então, nós vamos ficar com Vzinho aqui, tá? 2 correntes de separação, laço 2 vezes, novamente vou entrar em relevo pegando esses 3 pontos, vou fazer um ponto duplo, 3 correntinhas e um ponto alto normal, pegando nessas 2 alcinhas aqui, as primeiras 2 alcinhas do ponto duplo, tá? 2 correntes de separação, laço 2, venho aqui, pego esses 3 pontos em relevo, faço um ponto alto duplo até o final. 3 correntes e um ponto alto pegando, olha, nessas 2 alcinhas aqui, olha, tá? Do ponto duplo. E assim a gente vai percorrer toda a volta. Fechando a carreira aqui com vocês, olha, nós ficamos com 8 motivos dos Vzinhos, né? Fiz as 2 últimas correntinhas, então aqui, olha, conta, porque aqui esconde um pouco por conta do relevo, deste ponto alto para trás, 1, 2, 3, aqui na 4ª correntinha, você fecha com ponto baixíssimo, tá? Solta um pouquinho seu fio, entra em relevo, nesse ponto de correntinha, faz um ponto baixo, 2 correntes. Nós vamos entrar agora nessas 3 correntes aqui e vamos colocar 7 pontos altos. Sete altos. Agora eu faço um ponto alto relevo neste ponto aqui do Vzinho, tá? Uma corrente. Venho aqui nesse próximo Vzinho, primeiro ponto aqui, faço um ponto alto relevo. Aí eu vou abrir aqui para caber os 7, começa bem na beiradinha aqui, olha, do lado do ponto relevo, né? Trabalha 7 altos. Sete. Aí eu venho neste ponto aqui e faço um ponto alto relevo, uma correntinha. E assim nós vamos ter 8 motivos desse daqui, tá? Vamos lá, pessoal, aproximei um pouquinho mais aqui, como o fio é de amigurumi, para vocês verem melhor, tá? Então, fiz todos os motivos, o último ponto relevo, a correntinha. Eu vou fechar nesse primeiro ponto relevo, na segunda correntinha, com um baixíssimo, tá? Nesse mesmo ponto, eu vou colocar agora 2 pontos alto relevo. Então, eu faço um ponto baixo relevo, 2 correntes e mais um ponto alto relevo, tá? Fiquei com 2. Agora, eu vou pular o primeiro pontinho dos 7, o primeiro, entro no segundo e vou fazer 5 pontos baixos na sequência.
Um, dois, três, quatro e 5. Aqui eu também vou pular, então sempre eu vou pular o primeiro e o 7º ponto, tá? Depois que fez os 5 baixos, eu já laço, entro nesse ponto relevo e vou trabalhar 2 pontos altos relevo em cima dele. Duas correntinhas de separação agora, tá? Entro aqui no próximo bloquinho, faço 2 pontos altos relevo em cima desse primeiro ponto relevo. Abro aqui, olha, pula o primeiro ponto, entra no segundo, faz um baixo, 2, 3, 4 e 5. Aí, você vai pular o último ponto e já entra aqui no relevo e coloca 2 relevos. No mesmo ponto ali, ó, em cima do relevo. 2 correntinhas de separação, tá? Então, essa daqui vai ser a sequência dessa carreira. 2 relevos, 5 baixos e 2 relevos e 2 correntes de separação. Aproximando um pouquinho mais para vocês verem como tá ficando, tá? E para poder enxergar melhor o pontinho aqui, olha. Então, eu fechei na segunda correntinha, depois das 2 correntes de separação, fechei no primeiro ponto relevo, né? Na segunda correntinha. Agora, a gente vai entrar nesse mesmo ponto aqui em relevo. Vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntes, que faz a vez de um ponto alto relevo. Nesse segundo ponto, que é o do meio, gente, eu vou fazer 2 pontos altos relevo. Então, eu fiquei aqui agora com 3, tá? Eu vou pular o primeiro e o 5º pontinho. Agora, eu só vou trabalhar 3 pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro, entro aqui no segundo, faço um baixo, 2 e 3. Laço, pulo o último, venho aqui nesse pontinho do meio, é igual o pinho, tá? A gente faz o aumento aqui no meio. Então, aqui eu coloco 2 pontos relevo neste primeiro, e esse aqui de fora a gente trabalha somente um relevo. Então, eu fiquei, olha, vê bem, 3 relevos, 3 ponto baixo e 3 relevo, tá? Agora, aqui eu faço 3 correntes e vou repetir aqui o mesmo trabalho. No primeiro relevo, eu faço um alto relevo. No relevo do meio, que é o segundo, eu coloco 2 pontos altos relevo nele. Pulo o primeiro pontinho baixo, entro no segundo, 3 pontos baixos. Já vou laçar e vou entrar aqui no primeiro relevo. Coloco 2 pontos, sempre aqui no meio, tá? É tipo um pinhozinho bem pequeno, então 2 pontos no do meio, olha. E um ponto separado aqui na beiradinha, tá? Faz as 3 correntinhas. E repete o mesmo que nós fizemos aqui agora, em todos os motivos, tá? 3 correntes, 3 relevos, 3 baixo, 3 relevo, 3 correntes. E assim a gente vai dar continuidade. Olha, pessoal, tá ficando assim, né? E aqui, ó, fiz as 3 correntinhas e fechei na segunda correntinha do primeiro motivo com baixíssimo. Agora, a gente vai entrar novamente aqui, fazer um ponto baixo relevo nesse mesmo ponto, 2 correntes. Vou trabalhar o segundo ponto, um ponto alto relevo e
o terceiro também. Então, aqui a gente não tem aumento, nós vamos repetir os 3 pontos, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3 baixo. Eu vou entrar no pontinho do meio, fazer um baixo. Então, nós vamos pular um baixo e um baixo, a esquerda e a direita. Daqui eu já laço, vou entrar no primeiro ponto, faço um alto relevo, no segundo um alto relevo e no terceiro um alto relevo. 2 correntes. Vou aqui nessas correntinhas de separação, vou fazer um ponto alto. 2 correntes e vou repetir o que eu fiz aqui, olha. Então, aqui eu vou entrar, vou trabalhar esses 3 relevos, um ponto alto relevo para cada um. Então, eu tenho aqui, olha, 3 relevos. Um pontinho baixo aqui no meio. E daqui eu já laço e vou entrar no primeiro relevo. Vou repetir os 3 relevos, um para cada um da base. Duas correntes, um ponto alto aqui nessas 3 correntinhas de separação, 2 correntes, e aí você vai repetir o que nós fizemos aqui, tá? Então, nós ficamos com, eu tô soltando um pouco o ponto, né? Porque o fio é muito fino, para não ficar uma peça muito pequena. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3 relevos, um baixo, 3 relevos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e aí eu vou repetir neste motivo do pinho mesmo que eu fiz aqui. Vamos lá, pessoal, olha, nossa pecinha tá ficando assim, tá linda. Eu vou aproximar um pouquinho aqui agora, tá? Então, olha, no pinho ficamos com 3 relevos, um ponto baixo, 3 relevos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e aí repete-se tudo novamente, tá? Agora, aqui, olha, nós vamos ter uma modificação. Eu vou entrar, eu fechei na segunda correntinha com baixíssimo, eu entro aqui em relevo, vou fazer meu primeiro ponto relevo, que é um ponto baixo e 2 correntinhas. O segundo ponto, eu faço um ponto alto relevo. E esse ponto, o terceiro da direita e o primeiro da esquerda, nós vamos unificar. Então, eu vou entrar nesse terceiro ponto, tiro 2 alcinhas, esquece o pontinho baixo, você já laça e passa pro próximo ponto e fecha os 2 juntos, tá? Fechamos aqui. Os outros 2 da beirada, a gente vai fazer separadinho. Então, aqui, gente, nós vamos ficar com 5 pontos. 2 correntes. Olha, 1, 2, 3 que a gente unificou, 4 e 5, e 2 correntinhas, tá? Agora, eu vou entrar nesse ponto alto que eu fiz aqui e vou trabalhar nele, um ponto alto relevo, uma correntinha e mais um ponto alto relevo no mesmo da base, tá? Vai ficar um Vzinho. 2 correntes. Vou pro próximo pinho, vou trabalhar os 2 primeiros pontos separadinho, um relevo para cada um. Esses 2 do meio eu vou unificar, então eu entro nesse próximo, tá? Tiro 2 alcinhas, vou buscar o próximo, tiro 2 alcinhas, e aí eu tiro as 3 de uma vez e fechei. Os outros 2, a gente trabalha separadinho, um relevo para um relevo para outro, e a gente continua aqui com 1, 2, 3, 4, 5 relevos, correto? 2 correntinhas,
Vou entrar nesse ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto relevo, uma correntinha e mais um ponto alto relevo no mesmo da base. Duas correntinhas e aí eu vou repetir, então, os 5 pontos do nosso pinhozinho, né? Vamos dizer, tá bom? Então, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira. Olha, pessoal, que lindinha tá ficando a nossa peça. Muito linda. Olha. Então, eu fechei aqui, vê bem, eu fiz o último Vzinho, né, que é os 2 pontos relevo com uma correntinha. Fiz... Tá, afoguei com ar. Fiz 2 correntinhas e fechei na segunda correntinha desse primeiro ponto, que eu tenho um ponto baixo relevo, uma e 2 correntes, tá? Agora, aqui também a gente vai ter uma modificação. Eu vou entrar nesse ponto relevo, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, que representam o nosso primeiro ponto relevo. Agora, gente, eu vou unificar o segundo ponto, este ponto do meio, que já foi unificado com esse próximo, tá? Então, eu laço, venho nesse segundo ponto, tiro só 2 alcinhas, venho aqui, ó, nesse ponto unificado, passo por baixo dos 2, tiro 2 alças e vou vir nesse terceiro ponto, passo por baixo dos 2, olha, fiquei com 4, tiro tudo de uma vez. E o último ponto, a gente vai fazer separado. Então, aqui agora, eu fiquei com 1, 2, 3 pontos, correto? Aqui, 3 correntinhas. Vou entrar nesse primeiro ponto relevo aqui, olha, vou colocar 3 pontos altos relevo nesse mesmo ponto da base. Completei os 3, 2 correntinhas. Vou pro próximo pontinho relevo aqui, ó, os 2 que a gente fez junto, e vou repetir 3 pontos relevo nesse mesmo ponto da base. Três correntinhas. Então, tá ficando desse jeitinho assim, olha, tá? Então, o pinho tem 1, 2, 3, unificamos os 3 pontos do meio. 3 correntes, 3 pontos relevo no primeiro do Vzinho, 2 correntes e mais 3 pontos no segundo do Vzinho. 3 correntes, e aí eu vou entrar novamente aqui, olha, faço o primeiro ponto do pinho separadinho. Agora, eu vou unificar os 3, então, esse segundo ponto eu tiro só 2 alcinhas, esse do meio que foi unificado, eu tiro 2 alças, e esse próximo, eu tiro 2 alças, aí eu fecho tudo junto. E faço o último ponto separadinho. 3 correntinhas. Vou para esses 2 pontinhos aqui em relevo. Vou entrar no primeiro, faço 3 relevos nele. Fiz os 3 relevos, 2 correntinhas. Vou passar para o segundo ponto aqui em relevo, olha lá. E vou colocar mais 3 pontos altos relevo nesse outro ponto aqui da esquerda. Três correntinhas. E aí, depois você vai pro pinho e vai repetir o que nós fizemos aqui, tá? Então, vê bem, o pinho fica com 1, 2, 3 pontos, 3 correntes,
3 pontos relevo no primeiro pontinho, 2 correntinhas, 3 pontos relevo no segundo ponto, 3 correntinhas, 3 pontos altos relevo. E dessa forma, a gente vai contornar toda a nossa volta. Bora lá com a nossa linda pecinha. Eu não sei se eu deixo aqui no número 1, se eu coloco no 2, se fica mais fácil para vocês verem. Se eu aumento um pouquinho aqui. Olha, então eu fiquei aqui, ó, com 3 pontos relevo, 2 correntes, 3 relevo. 3 correntinhas e fechei no primeiro ponto, onde eu tenho um baixo, 1 e 2 correntes. Foi na segunda que eu fechei. Agora, a gente vai unificar esses 3 pontos, tá? Solta um pouquinho só, entra nesse primeiro ponto. Então, você vai fazer aqui, olha, um ponto baixo e uma corrente somente, tá? Entra nesses 3 pontos que a gente unificou, tira só 2 alcinhas e entra no último e tira 2. E aí, você tira 3. Então, você fechou esse primeiro pinho, tá? Aqui, amores, 3 correntinhas. Nós vamos passar para esse primeiro bloquinho de 3 altos. Eu vou fazer 2 relevos no primeiro, 1 relevo no segundo e 2 no terceiro. Então, nós vamos ficar com 5. Eu entro em relevo no primeiro, faço 2 pontos altos, relevo nele. No pontinho do meio, 1 ponto alto, relevo. E no terceiro pontinho, 2 pontos altos, relevo. Ficamos aqui, então, com 5 pontos altos, relevo, tá? Bom, aqui, gente, 2 correntes, tá? Porque aqui, nesses 3 pontos, a gente vai repetir o que nós fizemos aqui. Eu vou entrar no primeiro pontinho, faço 2 relevos nele. Tem que prestar bastante atenção que esse modelo não dá para perder um pontinho, tá? Fiz 2 no primeiro, faço 1 relevo no segundo e 2 relevos no terceiro. Então, aqui a gente fica com 5, tá? Olha, assim, ó. Aí, eu faço 3 correntes, por quê? Porque eu vou unificar esses 3 pontos. Eu vou entrar no primeiro, em relevo, tiro 2 alcinhas, vou buscar o ponto do meio, passo por baixo desses 3, olha, tira 2 alcinhas, e vou buscar o último e terceiro ponto, tiro 2 alcinhas, e tiro 3, e faço 3 correntinhas, tá? Então, gente, essa é a sequência de repetição, tá? Desses 2 motivos. Aqui, você faz um aumento no primeiro, um ponto no do meio e um aumento no terceiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, faz 2 relevos no primeiro, 1 no meio e 2 no terceiro. 3 correntinhas e unifica os 3 pontos, ficamos com um só. 3 correntinhas, aí você já vai repetir aqui o mesmo que nós fizemos nesse outro, tá bom? Então, essa é a sequência dessa carreira. Finalizei mais uma carreira e, gente, eu dou um conselho a vocês. Esse trabalho é magnífico, ele é lindo, 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 maravilhoso. Eu estou fazendo com fio de amigurumi porque eu não tenho barbante, tá? Tô passando por uma situação difícil e não tenho barbante. Ele vai ficar maravilhoso, tá? Só que eu vou fazer de 3 cores. Compra barbante e faz
o seu com barbante. Os motivos vão ficar maiores, mais visíveis e vai ficar muito mais bonito, tá bom? Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e aqui é 3 correntes, né? 2 é aqui no meio. Fechei aqui, olha, no pontinho do meio dos 3 que eu unifiquei, tá? Agora, aqui eu vou fazer um ponto baixo relevo. Nesses 3 pontos e 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 3 correntinhas de separação. E vou entrar aqui, olha. Aqui eu vou fazer um aumento no primeiro, um aumento no último. Então, nós vamos ficar com 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Bem simples. Então, no primeiro dos 5 pontos, eu faço 2 relevos. Esses 3 do meio eu trabalho separado. Um para cada um da base, um relevo para cada um, que são 3. E nesse último ponto, o quinto ponto aqui, eu vou fazer o aumento também para a gente poder ficar com 7 pontos, tá? Então, ficamos aqui, olha. Um aumento no primeiro, um no último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou aumentar um pouquinho aqui, gente, olha. 7 pontinhos, tá? Aqui, entre esse motivo e esse outro que é igual, a gente coloca só 2 correntinhas. Vou entrar no próximo motivo e vou repetir. 2 pontos relevo no primeiro ponto. Tenho 5 pontos na base anterior, tá? Olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu fiz 2 no primeiro, vou fazer 1 no segundo ponto, 1 no terceiro ponto, 1 no quarto ponto e 2 pontos no quinto, que é o último do grupinho, tá? Então, ficamos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é 3 correntes. 1, 2, 3. Aí, eu vou fazer um ponto alto relevo bem em cima aqui de onde do pinho, né? Que a gente fechou ele, tá? Aí, você coloca 3 correntes novamente e vai começar os seus bloquinhos. Repetir onde você tinha 5 pontos, agora você vai ter 7. Você faz um aumento no primeiro e um aumento no último ponto do grupinho, tá? E fica tudo com 7 pontinhos. Olha, faz 2 aqui no final. Duas correntinhas, e aqui você vai repetir o mesmo que nós fizemos aqui, olha. 2 no primeiro ponto dos 5. Um ponto separado. O próximo ponto separado. E o próximo, são 3 pontos separados aqui no meio. E aqui no último, eu faço o meu aumento. 2 pontos juntos. 3 correntes. Um ponto alto relevo aqui na cabeça do pinho. 3 correntes. E aí, você vai repetir, olha aqui, ó, que lindo que tá ficando, tá?
Então, aqui no meinho, olha, desses dois motivos iguais, são 2 correntinhas, tá? E aqui, olha, são 3 correntinhas. 3 aqui e um ponto alto relevo. E assim a gente vai concluir toda a nossa carreira. Olha que linda a nossa peça, pessoal. Tá muito, muito, muito linda. Então, fechei aqui, olha, eu tenho 2, 4, 6, 7 pontos, 7 em cada motivo, um ponto relevo, né? Aqui eu fiz o 7, 3 correntinhas, e aqui eu tinha feito o ponto relevo, que é um ponto baixo, uma, 2 correntes, fechei na segunda. Agora, aqui eu vou repetir um ponto relevo, então, eu entro com ponto baixo relevo e 2 correntinhas, tá? Então, fiquei com mais um ponto relevo aqui. 3 correntinhas de separação, tá? Agora, eu vou entrar aqui e não vamos mais aumentar. Eu vou unificar os 2 primeiros pontos, vou trabalhar 1, 2, 3 separadinho e vou unificar os 2 últimos, tá? Então, vê bem, vou entrar no primeiro ponto e aqui nós temos 7. Entro aqui em relevo, tiro só 2 alças, vou entrar no segundo e tiro 2 e fecho junto. Então, já perdi um ponto, unifiquei. Vou trabalhar 3 pontos separados, um para cada um da base. 1, 2 e 3. E esses 2 últimos a gente vai unificar também. Então, eu pego o primeiro, tiro 2 alças, pego o segundo, tiro 2 alças, opa, e fecho junto. Fiquei, então, aqui com 1, 2, 3, 4, 5, tá? Unifiquei os 2 primeiros, os 2 últimos. Aqui, agora, 1, 2, 3 correntinhas, modificação, tá? Entre esse motivo e esse. Aqui, nessas 2 correntinhas, eu faço um ponto alto. 3 correntinhas. Vou entrar aqui e vou repetir o que nós fizemos aqui, ó. Vou unificar os 2 primeiros pontos. Tiro 2 alças de cada um e fecho junto, tá? Fiquei com um ponto só, vou fazer mais um, tenho 2, vou fazer mais um separadinho, tenho 3, e mais um separadinho, tenho 4. E aqui eu tenho mais 2, então, esses últimos 2, eu vou unificar para eu ficar com 5 pontos. Correto? Olha. Aqui, pessoal, vamos 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui e vou repetir um ponto alto, relevo. 3 correntinhas. E vou entrar no próximo motivo aqui, olha. Unifico os 2 primeiros pontos. Faço 3 separado. E unifico os 2 últimos pontos. Então, aqui agora, nós tínhamos 7, vamos ficar com 5 pontinhos, tá? 3 correntinhas. Faço um ponto alto nessas 2 correntes aqui. 3 correntinhas. E, novamente, eu vou repetir o processo aqui, ó. Unifico os 2 primeiros pontos. Já vou abrir para vocês verem. Faço 3 relevos separados, um para cada um da base. E unifico os 2 últimos pontos. Fiquei com 5
novamente, tá? 1, 2, 3 correntes, faço um ponto alto relevo aqui. E mais 3 correntes. 1, 2, 3. Então, vocês observem aqui, pessoal. Aqui. Olha, então, entre esses motivos, né? Aqui nós vamos ficar ficamos com 5 pontos, unificando os 2 primeiros, 2 últimos, tá? 3 correntes, um ponto alto na alcinha. 3 correntes e repito este motivo. 3 correntes e um ponto relevo aqui, tá? Então, vai ser basicamente a mesma coisa aqui, olha, só que aqui é ponto relevo em cima do pinho, e aqui entre os dois motivos iguais é um ponto alto normal, tá? E assim a gente vai prosseguir por toda a carreira. Vamos lá, meus amores, aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Unificamos 2 e 2. Fiz as 3 correntinhas e fechei aqui, tem o ponto baixo, 1, 2 correntes. Então, aqui, fechei na segunda correntinha. Eu vou entrar aqui agora em relevo novamente, fazer um ponto baixo relevo, 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto relevo. Uma de separação e mais um ponto alto relevo aqui, ó, tá? Então, vamos ficar aqui com um Vzinho. 3 correntes. Aqui, vamos unificar os 2 primeiros pontos, vou fazer o do meio separado e vou unificar os 2 últimos, tá? Então, olha, entro aqui nesse primeiro que já foi unificado, tiro 2 alças, venho para o próximo, tiro 2 e fecho junto, tá? O pontinho do meio é separadinho. E aqui sobrou 2, tá? Então, eu vou unificar esses 2 da beirada também. Olha, fiquei com... Deixa eu fazer as 3 correntinhas. Fiquei aqui com 1, 2, 3 pontos agora, tá? Fui tirar a dúvida, gente, mas aqui é relevo também, tá? O Vzinho, olha, fiz o Vzinho em cima do pinho. E aqui, entre as 2 folhas, eu vou fazer o mesmo trabalho. Fiz 3 correntes, entro nesse ponto alto, faço um ponto alto relevo, uma corrente e mais um ponto alto relevo. 3 correntinhas. Vou entrar aqui na próxima folha, pego o primeiro ponto unificado, tiro só 2 alças, vou pro segundo, tiro 2 alças e tiro 3. O ponto do meio eu faço ele um ponto alto relevo normal. E vou unificar esses outros 2. Metade de um, tira metade do outro e tira tudo de uma vez, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui, gente, vai ficar desse jeitinho, olha, tá? Começamos aqui, olha. Tá vendo? Uma correntinha no meio do Vzinho, ponto alto normal em relevo, tá? Então, uma corrente no meio do Vzinho, aqui é 3, 3, 3, faz, né? Unifica os 2 primeiros, 2 últimos, fiquei com 1, 2, 3 pontos na folha, aqui também, e aqui vocês vão repetindo o Vzinho, que é 2 pontos em relevo, ponto alto, tá? Vamos lá, gente, dar continuidade? Olha que pecinha mais linda. Aqui, olha, tem uma mudança agora.
Eu fiquei com 3 pontos aqui na folha, fiz 3 correntinhas e aqui eu tinha feito ponto baixo relevo, 1 e 2 correntes. Fechei na segunda, tá? Vou entrar aqui nesse mesmo ponto, fazer um ponto baixo relevo, 2 correntes e mais 2 pontos altos relevo. Então, aqui a gente vai ficar com 3 pontos altos relevo nesse primeiro. Olha, 7 correntes. 7 correntes, eu vou laçar, vou vir nesse segundo ponto e vou repetir os 3 pontos altos relevo no mesmo da base. 1, 2 e 3. Então, ficar assim, olha, tá? Agora, aqui, 3 correntes. Venho aqui na folha, eu vou unificar os 3 pontos, gente. O primeiro, que já foi unificado, eu soltei um pouquinho de fio aqui, que tá acabando a cor amarela. Faz o primeiro, tira 2 alças, faz o segundo, tira 2 alças, e faz o terceiro, tira 2 alças. Fecha tudo junto. 3 correntes. Vou entrar aqui nesse primeiro ponto do Vzinho e vou fazer os 3 pontos altos relevo. Sete correntinhas. Vou descer aqui no segundo ponto, olha, do Vzinho, tá? E faço mais 3 pontos altos relevo. Três correntinhas e vou unificar sempre em rosca, né? Vou aqui e vou unificar os 3 pontos da folha. Tiro 2 alças do primeiro, 2 alças do segundo e 2 alças do terceiro. 3 correntes. E aqui, olha, vai ficar desse jeitinho, olha. Vê bem, começamos aqui, ó, tá? Então, 3 relevos no primeiro Vzinho, 7 correntes, 3 relevos no segundo ponto do V. 3 correntes, unifica os 3 últimos pontos da folha, 3 correntes e repete-se o mesmo motivo. Então, gente, é isso daqui, ó, que você tem que prosseguir por toda a carreira, é a nossa repetição, tá bom? Olha, meus amores, como é que tá a nossa peça, tá? Eu abri um pouquinho aqui, olha, essas correntinhas, né, pra vocês verem. Todos os motivos aqui tem as 7 correntinhas, tá? Bom, aqui, olha aqui o que eu tenho de amarelinho. Como nós vamos começar um motivo novo, agora eu vou mudar de cor. Tem que mudar de cor porque eu não tenho mais o amarelo, tá? Então, deixa eu deixar um fiozinho meio comprido. Aqui eu terminei dessa forma, olha, tá? Eu fiz os 3 relevos, 7 correntes, 3 relevos, 3 correntes, unifiquei os 3 pontos, que se tornou um, fiz 3 correntinhas e aqui nesse primeiro ponto relevo, vê bem, tem um ponto baixo, 1 e 2 correntinhas. Na segunda, eu fechei com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha, apertar bem e mais uma, porque não tem jeito, eu vou mudar de cor agora, tá? Isso daqui eu escondo com agulha de tapeceiro. Agora aqui, gente, olha, resolvi colocar o laranja
E posteriormente a gente finaliza a nossa peça com branco, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar onde foi que eu parei, aqui, né? Não quero que fique nó em cima de nó, então, vocês passem para o ponto do meio em ponto baixíssimo. Eu vou amarrar um motivo aqui à frente para não ficar nó em cima de nó, tá? Então, tipo, você terminou aqui no último ponto, né? Já passa com ponto baixíssimo aqui nesse ponto do meio, tá? Cadê a ponta do meu fio que eu não tô encontrando? Eu vou amarrar aqui, vou dar um nozinho e já vou começar, então, próximo motivo, tá? Olha, dei um nozinho. Aqui, eu faço... Olha, vou puxar meu fio como se eu tivesse feito um baixíssimo, correto? Faço uma correntinha, deixa eu aproximar, tá? Nesse mesmo ponto do meio, a gente vai repetir aqueles 3 pontos relevo. Então, eu faço um ponto baixo relevo, 2 correntes e mais 2 pontos altos relevo no pontinho do meio, tá? Sempre vai ser agora no pontinho do meio. Então, eu tenho 3 pontos relevo, correto? Faço 3 correntinhas. Agora, eu vou pegar essa alça aqui de 7 correntinhas, mais pro lado direito aqui, eu vou fazer um ponto baixo e 2 pontos baixos, pegando, deixa eu tirar esse fio que ele tá me atrapalhando, pegando aqui dentro da alcinha, tá? Olha, fiz 2 pontos baixos. Aí, você vai contar da esquerda pra direita, uma correntinha, 2, 3, 4. Nessa quarta correntinha, você vai fazer um ponto baixo só na alcinha de correntinha, tá? Aí, você volta dentro da alça e faz mais 2 pontos baixos. Então, eu fiquei com 5. Eu fiquei com 2 pontos dentro da alça, um ponto só na alcinha da correntinha e 2 dentro da alça, tá? Faz 3 correntinhas, entra aqui nesse ponto do meio, coloca os seus 3 pontos relevo. E vai ficar desse jeitinho aqui assim, tá? Então, são 3 relevos, 3 correntes, 5 pontos baixos, 3 correntes, 3 relevo. Para eu passar desse motivo para o próximo aqui, ó, que nós não vamos trabalhar aqui, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Daqui, eu já entro no próximo grupinho de 3. No ponto do meio, eu vou repetir os 3 pontos relevo. Três correntinhas. Vou vir aqui nessa alça, abro ela para fazer os 2 pontinhos, porque nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou trabalhar aqui em cima do segundo pontinho, olha, eu faço um ponto baixo e mais um, tá? Aí, você conta 1, 2, 3. Nesse quarto pontinho, você vai pegar dentro da correntinha e faz um ponto baixo. E os outros 2 pontos você faz dentro da alça, tá? 3 correntinhas. Vamos aqui para o nosso grupinho de 3 pontos relevo. No ponto do meio, eu vou repetir os 3 pontos relevo. Terminou esse motivozinho, faz 2 correntinhas, pula o pinho, tá? E já vem aqui no próximo grupinho de 3 e já faz os seus 3 pontos relevo. Já vou abrir para vocês terem noção de como tá ficando.
Olha, gente. Tá? Então, tá assim, ó. 3 relevo, 3 corrente, 5 baixo, 3 corrente, 3 relevo. 2 correntinhas aqui em cima do pinho, olha, 1 e 2, tá? Aí, você já começa e repete o mesmo motivo aqui e aqui, só que coloca 2 correntinhas aqui em cima do pinho, pra não remontoar aqui e sumir a ponta do pinhozinho, correto? Olha, carreirinha finalizada, tá? Então, aqui, vamos aumentar aqui, ficar mais próximo. Olha, depois desse motivo, eu fiz os 3 relevos, 2 correntes e fechei na segunda correntinha desse primeiro ponto, tá? Aqui, olha, nós vamos passar para o ponto do meio novamente. E neste pontinho do meio, eu vou fazer os 3 pontos relevo da mesma forma, tá? Os 3 pontinhos, peraí que acho que eu peguei errado aqui. Devo ter puxado um fiozinho. Então, olha, vai subindo sempre 3 pontos relevo no pontinho do meio, tá? Depois que ele vai se abrir um pouco, viu, pessoal? Agora aqui, olha, 3 correntinhas. Eu vou vir aqui, olha, bem do ladinho do primeiro ponto baixo, nessas correntinhas, faço um baixo e vou começar a trabalhar em cima desses 5 aqui, olha, faço o segundo baixo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dentro do espaço, tá? Então, olha, nós vamos sempre ficar nessa carreira, um ponto baixo dentro do espaçozinho, tá? O primeiro e o último, e esses 5 a gente trabalha um para cada um. Então, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou agora 3 correntes, entro aqui no segundo ponto, repete os 3 relevos. Fiz os 3 relevos, aqui nós não vamos mais ter correntinha, tá? Vocês veem que esse motivo ele tá abrindo bastante, então nós não vamos ter correntinha. Depois dos 3 relevos ali, eu vou vir para o próximo grupinho de 3, olha, tá? E esse motivo aqui, gente, deixa ele mais soltinho, ele fica mais bonito, tá? Aliás, o crochê russo é o ponto meio solto, né? Mas se você apertar muito aqui, ele perde a graça, tá? Se você deixar ele soltinho, ele vai aparecendo aqui, ó. Como nós fizemos aqui, aparece os 3 pontos, ok? Bom, fiz os 3 daqui, 3 correntes. Vou entrar aqui nesse espaçozinho do lado do ponto baixo. O primeiro ponto baixo, já entro aqui no ponto baixo. Faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto é aqui dentro do espaçozinho, tá? Aí, você faz 3 correntes e já vem pro segundo ponto aqui e trabalha seus 3 pontos relevo no ponto do meinho. E depois desses 3 relevos, você vai passar direto, aqui não temos mais correntinha, passa pro segundo ponto do próximo bloquinho e faz aqui mais 3 relevos. Essa peça, ela é bem cheia de detalhe, né? Mas é muito fácil para confeccionar, tá? Agora, gente, vai ficando tudo estranho. Então, vai ficar assim, olha. Deixa eu pegar esse daqui.
que esse foi o primeiro que eu fiz. Então, olha, terminou o relevinho, os 3 relevos de um lado, já passa direto pro outro ponto e faz os 3, tá? Aí, 3 correntes e vamos ficar com 7 pontinho baixo, porque eu vou colocar um nesse espaço e um nesse espaço da esquerda, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, 3 correntinhas, os 3 relevos e já começa 3 relevos do outro lado. Então, essa vai ser a nossa sequência dessa carreira. Final da parte 1.